Gênesis capítulo 19, versículo 17 e o 26. Gênesis 19, versículo 17, a palavra nos diz: Quando estavam em segurança fora da cidade, um dos anjos ordenou: corram e salvam-se. Não olhe para trás, nem pare no vale. Fujam para as montanhas. E a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. Ainda em Lucas, livro do Novo Testamento, capítulo 17, versículo 32, há uma advertência de Jesus nesse versículo, que é um dos menores versículos da Bíblia. Lucas 17, 32 diz: lembrai-vos da mulher de Ló. Oramos. Pai querido, te agradecemos por essa oportunidade de estarmos reunidos com a tua igreja, e aqui a tua igreja está reunida para nessa noite também fazer menção do teu corpo e do teu sangue, até que tu venha nos buscar. E assim, ó Pai, que essa palavra possa também trazer um alerta, uma advertência, mas também trazer renovo na vida espiritual de cada um, e que todos possamos sair daqui entendendo que precisamos olhar apenas para Ti. Cuida de cada um, Pai, em nome de Jesus. Amém. Quem está sentado, meus irmãos? Meus queridos, baseado nestes versículos, eu quero falar nesta noite: lembrai-vos da mulher de Ló. Esta advertência foi uma advertência dada por Jesus. Eu começo perguntando: quem hoje lembrou da mulher de Ló? Ah, pastor, só o senhor, porque o senhor fez a mensagem. O quê? Quem nessa semana ou nesse mês lembrou da mulher de Ló? Quem sabe você não lembrou. E quem sabe tem alguém aqui dizendo: eu não quero que meu esposo lembre da mulher de ninguém. Mas calma, calma. Essa advertência foi feita pelo próprio mestre. E o nosso mestre, quando disse lembrai-vos da mulher de Ló, ele estava alertando, porque o mestre, ao dizer isso, ele estava dizendo que precisa haver uma lembrança do que aconteceu lá no passado, porque o crente que segue os passos da mulher de Ló e olha para trás, está seguindo caminhos tortos e caminhos errados. Nós vemos que o crente que olha para trás, para os prazeres e deleites do mundo, deixa de ser o sal da terra do qual falou Jesus, e o mesmo passa a ser uma estátua de sal, como a mulher de Ló, que olhou para trás em desobediência a uma ordem divina, e a mesa ficou inerte, ficou convertida numa estátua de sal, sem vida, sem ação, sem atividade. O grande valor dessa advertência é de um valor imensurável, incalculável, porque foi feito pelo próprio Jesus, uma advertência feita pelo nosso mestre a todos os seus ouvintes, e não só os ouvintes daquele dia que estavam a ouvi-lo, mas mostra a importância a toda a igreja, porque esse versículo ficou, essa passagem, essa advertência de Jesus, ficou falado, registrado na palavra do Senhor. Lembrai-vos da mulher de Ló. Isso mostra o valor, a importância desse aviso. Essa mulher, com toda a sua família, morava em uma das cidades mais pecaminosas da época, no que temos registro bíblico. Morava em Sodoma, e essa cidade era conhecida por causa dos seus pecados, da sua imoralidade, da sua idolatria, da sua perversidade. Era uma cidade terrível, e nós vivemos numa época tal como ou pior do que Sodoma e Gomorra. Nós sabemos que em Sodoma e Gomorra acontecia coisas terríveis, mas o que acontece hoje
também são coisas que muitas vezes a nossa mente não consegue imaginar. Nós vivemos numa verdadeira Sodoma e Gomorra, uma depravação moral, depravação social, depravação ética, depravação espiritual, violências, crimes, roubos e outras depravações que nos deixam até mesmo assustados. Vivemos de um mundo que está perdendo os valores éticos, os valores morais, tudo isso de maneira galopante está indo para o espaço e não há mais referencial. E ainda, graças a Deus que a igreja está aí ainda fazendo a diferença, mas também nem todos que se diz igreja estão fazendo a diferença. Mas eu quero crer que você que está aqui nessa noite é um referencial, é uma diferença, é uma pessoa que não se contaminou e não vai se contaminar com um mundo nojento que se vive aí fora. Vivemos de um mundo que tem desprezado a palavra de Deus e tem se voltado ao materialismo, tem se voltado para as paixões da carne. A tragédia da mulher de Ló é infelizmente a tragédia do ser humano nos dias atuais. Jesus disse: lembrai-vos da mulher de Ló, porque a mulher de Ló foi uma tragédia. E aí, essa advertência ficou bem clara na Bíblia Sagrada, porque tem sido realmente a tragédia do ser humano no hoje. A tragédia da mulher de Ló tem sido terrível, porque ela ficou convertida numa estátua de sal. Essa tragédia foi uma tragédia porque ela não quis levar Deus a sério. Era uma tragédia porque ela pensou que Deus estava brincando de ser Deus, quando Deus mandou 2 anjos à sua casa, e aqueles 2 anjos advertiram que a cidade seria subvertida, que a cidade seria destruída, que a cidade a nojeira, toda criminalidade, toda a pecaminosidade dessa cidade tinha chegado diante de Deus de tal maneira que Deus não suportava mais. E a tragédia dessa mulher foi pensar que Deus estava brincando de ser Deus, quando Deus mandou 2 anjos para alertá-la. A mulher de Ló foi advertida, mas ela em hipótese alguma acreditou nessa advertência, e essa advertência não pode ter, quem sabe ela dizia, essa advertência não pode ter vindo de Deus, porque essa mulher era apaixonada por Sodoma, pela carnalidade, pela depravação que acontecia nessa cidade. Ela não se importava, pelo contrário, o seu coração estava se acostumando com toda aquela perversidade, com tudo aquilo que estava acontecendo, que acontecia na cidade de Sodoma. E ela dizia: isso não é verdade, vindo anjos de Deus aqui dizer que é para nós sair da cidade, para nós ainda sair sem olhar para trás, sem olhar para a cidade. Isso é uma fantasia. Quem sabe assim pensava a mulher de Ló. Deus tem deixado diversas advertências para seu povo, mas muitas pessoas, como a mulher de Ló, não estão levando as advertências a sério. O pior na vida de um cristão é não dar crédito à palavra de Deus, é não levar as advertências da palavra de Deus a sério. Quando não se leva as advertências de Deus a sério, as pessoas vão passando por um processo de morte espiritual. E quantas pessoas muitas vezes até estão na igreja, mas já estão mortos espiritualmente. E Jesus vem e dá um alerta: lembrai-vos da mulher de Ló, que se tornou uma estátua de sal. As pessoas vão deixando de ser uma bênção no reino de Deus e tem uma vida imersa, tragada pelo destemor a Deus, pela desobediência a Deus. E isso tem levado muitos crentes a se tornar uma estátua de sal, nesse labirinto de falta de temor e respeito para com Deus, para com a palavra de Deus, para com os homens de Deus, para com a igreja do Senhor. Isso tem levado muitos a perder a comunhão com Deus, e as pessoas muitas vezes não dão crédito mais à palavra que se prega nesse altar. E quando não se dá crédito à palavra que se prega aqui, realmente você está fazendo como a mulher de Ló, não deu crédito à palavra de Deus. Nesse processo de não levar Deus a sério, as pessoas se tornam uma estátua de sal. Antes
tinha vida, antes tinha alegria, antes tinha comunhão, antes falava, antes tinha atividade, mas agora virou uma estátua inértil, paralisada. A mulher de Ló pensava que o melhor que Deus tinha para ela estava em Sodoma, mas Deus tinha algo muito melhor para ela em outra cidade. E Deus mandou 2 anjos lá para tirar eles daquela cidade. E colocou num caminho seguro. E disse: vão para uma outra cidade, porque essa cidade será destruída. Mas ela não quis acreditar nessa palavra. Quantas pessoas estão morrendo espiritualmente, porque não acreditam na possibilidade de algo profundo que Deus tem para elas. Deus tinha algo melhor para a mulher de Ló, mas ela acreditava que o melhor estava em Sodoma. Sodoma era uma cidade cheia de pecado. Sodoma era uma cidade perversa. Sodoma era uma cidade que estava exalando algo terrível diante de Deus. E Deus não suportou mais e resolveu acabar, destruir Sodoma. Quantas pessoas têm perdido vitórias retumbantes da parte do Senhor, porque não conseguem olhar somente para o Calvário, não conseguem olhar para frente, não conseguem olhar para Jesus, estão sempre olhando para trás, estão sempre olhando para os outros, estão sempre olhando para problemas, estão sempre olhando para obstáculos, estão, infelizmente, com os pés atolados na lama do passado, ou na lama do pecado, ou na lama do comodismo, ou na lama do achismo, e assim vão se tornar estátua de sal. Nós vemos que laços terríveis prendiam essa mulher a Sodoma. Ela estava ali com o seu esposo, vivendo numa cidade terrível, cheia de perversidade. Muitos dos laços que prenderam essa mulher estão presentes nos corações de muitos crentes. Hoje muitos estão apegados às coisas do passado e precisam realmente, coisas que precisam realmente ser destruídas, coisas que precisam ser eliminadas de sua vida, antes que essas coisas venham te destruir. Aquela mulher, ela tinha que destruir aqueles laços que prendiam ela a Sodoma, mas ela não teve força para cortar, para quebrar, para eliminar aqueles laços, e aqueles laços enredaram ela de tamanho valor, ou de tamanho ação, que essa mulher, ela não teve como, ou ela, que por mais que pensou, quem sabe, em ir mais adiante, mas os laços que prendiam seu coração a Sodoma foram mais fortes, e ela deixou ser levada por esses laços. Nós vemos que essa mulher, ela queria viver em Sodoma, porque ali em Sodoma ela estava vivendo acomodada, ainda que era uma cidade perversa, cheia de pecado, mas essa mulher pensava que eu estou acomodada do que viver em cabanas, viver em tendas, um dia num lugar, outro dia no outro lugar, e ela foi dizendo: não, eu quero viver aqui realmente em Sodoma, e ela queria viver o melhor. É claro que todos que querem viver bem, e não é pecado viver bem. O ser humano anseia por comodidade. O comodismo, em partes, quando o comodismo vai tomando conta do crente, isso vai se tornando uma preguiça espiritual, e ele vai se conformando com as coisas, e isso vai levando o crente a uma morte espiritual. Quantos crentes que estão mortos espiritual, porque ficaram acomodados demais, parados demais, conformados demais, e virou uma preguiça espiritual, e isso traz consequências diante de Deus e na sua vida espiritual. Muitos estão presos ao seu passado também, e o seu comodismo, a ponto de desejar que
venha sempre ficar como está. Estão acomodados, então está bom do jeito que está, não querem melhorar até mesmo o seu relacionamento, a sua intimidade com Deus. Meus queridos, quantas pessoas parece que estão vivendo sem desejar algo novo dos céus para a sua vida, mas em nome de Jesus, que cada crente possa entender que todo dia é dia de coisas novas, de algo novo de Deus para a sua vida. É muito bom já aquilo que aconteceu de Deus na tua vida, mas você não pode achar que aquilo que já aconteceu de Deus na tua vida é o ponto final, é o ponto máximo. Não, isso é apenas você está tateando aquilo que Deus pode fazer na tua vida. Deus tem muito mais para realizar através de você, em você, na tua casa, na tua família. Você precisa ter desejo de algo novo na tua vida. Mas a mulher de Ló, ela não queria algo novo, ela se contentava mesmo com aquelas nojeiras de Sodoma, mas ela se contentava com aquilo que estava acontecendo, e ela queria viver apenas na prosperidade. É bom ser próspero, não temos nada contra a prosperidade, pelo contrário, que todos os crentes venham ser muito prósperos e ter muita prosperidade na vida material, na vida espiritual, em todos os sentidos. Sempre é bom ser próspero, porém nós temos que ter todo cuidado para não permitir que venhamos medir nossa vida de relacionamento com Deus com as coisas que possuímos. Você possui muita coisa, amém, que Deus continue prosperando, que você possa multiplicar o que você possui, mas você não vai medir a prosperidade com a vida espiritual, porque tem muitas pessoas prósperas materialmente, mas não tem nada com Deus, tem vidas vazias, ocas, não tem nada com o Senhor. Essa mulher, ela queria apenas a prosperidade de Sodoma, e ela queria viver nessa prosperidade, ela queria viver uma vida independente, ela queria viver longe de prestar contas a alguém, e ela queria viver na independente. Aqui em Sodoma, não preciso viver aquela vida nas tendas e cabanas, de prestar conta desse cuidado, aquilo. Ela queria viver na cidade, mas essa cidade, as suas ações chegaram diante de Deus, e Deus não suportou mais, e disse: eu vou destruir Sodoma, vou destruir Gomorra e outras cidades ali em volta. Essa mulher, ela estava vivendo uma vida de negligência espiritual, e a negligência espiritual tem levado as pessoas a ficarem presas no seu passado, com seu coração presas àquilo que as pessoas davam valor, e ela dava valor não às coisas de Deus, não ao alerta de Deus, ela dava valor àquilo que acontecia em Sodoma, e ela virou as costas para o Senhor, ela virou as costas para Deus, não desejava uma transformação, não desejava algo novo, não desejava ir para outra cidade, não desejava ir para um caminho seguro, porque aquele caminho estava condenado, aquela cidade, ou seja, estava condenada, e ela precisava sair para uma outra cidade, mas ela estava realmente presa a Sodoma. E quando eles começaram a caminhada, a saudade parece que começou a fazer parte do coração dessa mulher de maneira tão pujante, que ela não suportou ver barulhos da cidade sendo destruída. Essa mulher foi atraída pelo seu amor a Sodoma, aquilo que estava o seu coração prendendo ela a Sodoma, que era o amor por aquela cidade. Ela desprezou todo o livramento do Senhor, ela desprezou toda a ordem divina, e ela não suportou. A mulher de Ló, ela não cortou os laços que prendiam a sua alma a Sodoma, e quando ela viu barulhos de destruição, ela olhou para trás, e quando ela olhou para trás, ela ficou convertida numa estátua de sal, e como estátua de sal, ela ficou inerte, ela ficou sem mais poder sentir, ver, falar, mais nada. Quantas pessoas
estão presas às coisas que estão impedindo, ao seu passado, ou alguma coisa que estão impedindo de ter uma vida com Deus mais íntima, mais profunda, e assim estão presas às coisas do passado, e algumas pessoas já estão ficando inertes, já estão ficando paralisadas, estão comprometendo o seu desenvolvimento espiritual, porque estão atados com alguma coisa do passado. Mas nós vemos, queridos irmãos, por que Jesus fez essa recomendação? Por que Jesus disse, lembrai-vos da mulher de Ló? Por que Jesus disse de uma maneira tão pujante, tão contundente? Jesus estava aquela geração, e Jesus disse, lembrai-vos da mulher de Ló. Porque aquela mulher, ela recebeu muitos privilégios. Eu quero dizer nessa noite, que não é só aquela mulher que tem recebido muitos privilégios, mas a igreja atual, aqui no Brasil, tem recebido muitos privilégios, privilégios que outros países não têm recebido. E muitas vezes os privilégios são tantos, que nós não valorizamos os privilégios que temos recebido da parte do Senhor. Essa mulher, ela tinha o privilégio de ter um esposo crente. Ló era crente. Ela teve o privilégio. É um privilégio ter esposo crente, esposa crentes, filhos crentes, pais crentes. Isso é um privilégio. E essa mulher teve esse privilégio. O esposo era crente, mas ela estava apegada a Sodoma, a cidade da depravação. Essa cidade, Jesus disse, lembrai-vos da mulher de Ló, porque ela teve um outro grande privilégio. Ela teve o privilégio, irmãos, de ser parente de Abraão, o grande pai da fé, o referencial da fé. Ela andou com Abraão, ela conviveu com Abraão, eles moraram juntos no acampamento, até que depois se separaram. Ela convivia com Abraão, ela sabia da fé de Abraão, ela teve esse privilégio de ter um gigante na fé como seu parente. E você também é privilegiado, porque há muitos irmãos que são irmãos de fé, que estão ao teu lado, para te ajudar, para estender a mão, para te aconselhar, para orientar. Mas muitas vezes você está como a mulher de Ló, em vez de procurar o caminho certo, procura conselhos em outros lugares, conselhos em pessoas que não vão fortalecer a tua fé, que não vão ajudar a tua fé, que não vão ajudar em nada na tua vida espiritual. Mas Jesus disse, lembrai-vos da mulher de Ló, porque ela teve um outro grande privilégio. Ela teve o privilégio de hospedar anjos em sua casa. 2 anjos chegaram lá na sua casa, estiveram lá, se hospedaram lá, entraram na casa dessa mulher. Ela conversou com anjos, ela hospedou anjos. Irmão, já pensou que privilégio? Hospedar anjos. E essa mulher teve esse privilégio. E Jesus disse, lembrai-vos dessa mulher que hospedou anjos, mas não resolveu. Ela teve um outro privilégio, não só hospedou anjos, mas os anjos foram lá e deram orientações para essa mulher. Ela recebeu orientação direta de Deus, através desses anjos, que eles deveriam sair da cidade, porque Sodoma seria castigada, junto com todos os moradores. Mas Deus amava esta mulher, Deus amava aquela família, e Deus mandou 2 anjos lá orientar e tirar aquela mulher de lá. Irmãos, essa mulher foi privilegiada, porque ela também não só recebeu anjo, não só recebeu orientação desses anjos, mas os anjos pegaram pela mão dessa mulher e tiraram essa mulher. Não sei se ela estava meio demorando, e o anjo pegou na mão dessa mulher, das filhas e do esposo, e colocou no caminho seguro. Se esse é o caminho, andai, vão para frente, não olhe para trás, não pode olhar para trás, vão para uma outra cidade. Irmãos, o anjo colocou essa mulher no caminho seguro,
para que nada de pior viesse a acontecer para ela, nem sua família. Então ela teve privilégio sobre privilégio. E o anjo disse: agora vocês teve o privilégio de dizer, vão para aquela cidade. Mas aquela mulher, ela jogou tudo isso para trás. Muitos privilégios que essa mulher teve não foram suficientes para salvar a sua alma, para salvar a sua vida. Você pode, quem sabe, estar aqui pensando, como que ela jogou tudo isso fora? Mas muitas vezes não tem sido diferente com a vida de muitos crentes. Muitos crentes também têm tido privilégios, e quem sabe, pessoas que estão aqui a me ouvir, você pode ter vantagens espirituais de todo tipo, e assim mesmo permanecer perdido para todo sempre. Essa mulher teve vantagens espirituais, teve privilégios espirituais, mas se perdeu porque o seu amor estava preso a Sodoma. Essa advertência é muito solene, porque foi feita por Jesus, e Ele nos convida a lembrar dessa mulher. Ele não diz, olha, vocês devem lembrar de Abraão, vocês devem lembrar de Isaac, vocês devem lembrar de Jacó, vocês devem lembrar de Sara, de Ruth, ou de outros personagens da Bíblia. Não, Ele diz, lembrai-vos da mulher de Ló, porque essa mulher teve privilégio e virou as costas para os privilégios e abandonou o privilégio e fez tudo o contrário que havia sido orientado para ela fazer. A mulher de Ló, depois de tantos privilégios, resolveu dar as costas para tudo isso, não resistiu à tentação de olhar para trás, e ela pecou com o seu olhar, porque o seu coração continuava preso em Sodoma. É muito triste nós ver crentes da igreja servindo a Deus tanto tempo, mas daqui a pouco o que aconteceu com ele? O coração ficou preso a alguma coisa lá do mundo, e ele voltou as costas para Deus. Pecou por não obedecer à ordem divina. Essa mulher, a mulher de Ló, é o tipo de pessoa de mente mundana, pessoa carnal, que não se importa com a salvação da sua própria alma, que não se importa com a salvação nem dos outros, porque a família de Ló estava correndo risco de também perder a salvação, porque quando eles sentiram, quem sabe, cadê a minha esposa, cadê a mãe? Eles podiam, quem sabe, olhar para trás para ver o que aconteceu, mas eles estavam alerta a uma advertência: não olhe para trás, não olhe para trás. Você pode dizer, mas a advertência foi muito dura. Aconteceu algo, eles tinham que ver o que aconteceu. A advertência do mestre é uma só: não olhe para trás. E diz, lembrai-vos da mulher de Ló. A mulher de Ló estava próxima à salvação, irmãos. Ela estava próxima à salvação, ela teve o privilégio de estar próxima à cidade onde havia um lugar de descanso para eles, mas deixou de ser salva pela desobediência à palavra de Deus. Olhar para trás significa descrença. Mesmo com tantos testemunhos, mesmo com tantos privilégios, ela continuou descrente, e assim ela perdeu a sua salvação. Mas não é diferente com alguns, muitas vezes. Tem ouvido testemunho, tem pessoas aqui que têm visto mensagens contundentes, têm presenciado muitos testemunhos de milagres e coisas que Deus tem feito, mas seu coração está preso a alguma coisa lá atrás. Olhar para trás pode também significar rebeldia, pois essa mulher foi rebelde em obedecer a palavra de Deus. Ela desobedeceu, ela não quis obedecer. Olhar para trás pode significar resistência. Ela resistiu à ordem dos anjos, pois essa mulher permaneceu com seu coração resistente, endurecido para com a alerta divina. A advertência de Jesus foi em decorrência que a mulher de Ló achava que sua felicidade estava atrelada a vida mundana de Sodoma, mas Deus tinha uma outra cidade para ela. Meus queridos, essa mulher nunca conheceu a cidade que foi seu esposo, porque ela se tornou uma estátua de sal. Quantas pessoas que estão entre nós, mas nunca vão conhecer a cidade celestial, a cidade que é uma cidade de ruas de ouro, uma cidade toda projetada para mim e para você.
cidade onde o Senhor foi preparar lugar, e é para lá que nós estamos indo. Mas a advertência continua sendo a mesma: não olhe para trás. Você não pode voltar para trás aonde você veio. O terrível fim da mulher de Ló trouxe uma advertência que o próprio mestre agora faz referência. Ela nunca então conheceu a cidade para onde foi seu esposo. E assim todos os desobedientes nunca vão conhecer a cidade santa, onde todos os crentes irão morar. E eu espero que você vá morar nessa cidade. Eu estou esperando que ninguém se perca pelo caminho. A mulher de Ló, pelo seu ato de desobediência, foi transformada numa estátua de sal. Meu querido, a advertência é para mim e para você. Lembra-te da mulher de Ló. Antes havia vida, antes havia alegria, antes havia conversação, antes ela sentia, antes o coração batia, mas agora o coração ficou petrificado, agora ficou inerte, ficou inutilizada, ficou numa estátua. Infelizmente essa cena está se repetindo na vida de algumas pessoas na igreja. Antes era uma bênção, mas agora estão inutilizados como uma estátua, sem fazer nada e nada fazer na casa do Senhor. O trágico acontecimento com a mulher de Ló nos revela o destino final de todos que dão as costas para Deus e a sua palavra. Quem deseja servir a Deus de todo o coração não pode ficar olhando para trás, não pode voltar para as coisas mundanas da onde você já saiu. De lá nunca mais, de lá você já saiu. Mas a mulher de Ló saiu, mas seu coração estava preso lá, e ela ficou com saudades de Sodoma. É triste quando a gente vê crentes com saudades de Sodoma, com saudades aonde saíram. Quem deseja servir a Deus de todo o coração não pode ficar olhando para trás. Quem olha para trás começa a morrer espiritualmente. Quem olha para trás deixa de ser bênção no reino de Deus. Quem olha para trás vai perdendo todo o referencial de ser um crente bênção, um crente de fé. Vai perdendo esses referenciais e perde a comunhão, perde a intimidade com Deus, perde o senso do que é certo, do que é errado. Tem crente que não sabe mais o que é certo, o que é errado. Ele vai perdendo essa sensibilidade, porque o seu coração está ficando petrificado, a sua consciência, a sua mente está ficando petrificada. Não tem mais a sensibilidade para perceber o que pode e o que não pode. E por fim, pessoas que pensam, pessoas que estão dessa maneira, vivendo dessa maneira, perdem a própria vida, perdem a salvação, perdem a vida com Deus. Quantas pessoas que estão como a mulher de Ló, amarradas a coisas do passado e sem acreditar nas promessas de Deus. Aqueles anjos prometeram: vocês não serão destruídos, vão para aquela cidade que vocês estão protegidos. Essa mulher não acreditou na promessa que Deus havia mandado através dos anjos. Quanto crente que não estão mais acreditando nas promessas de Deus, e por isso a sua vida é vazia, é oca, não sente mais necessidade de buscar algo mais de Deus na sua vida. Mas em nome de Jesus, não olhes para trás. Lembrai-vos dessa mulher. Muitos estão enterrando suas vidas, o seu passado complicado, enterrando sua expectativa do seu futuro nas sodomas da vida. E as sodomas da vida estão aí te convidando para você ter uma vida de prazer, uma vida de conformismo, uma vida que vai trazer consequências na tua vida espiritual. Muitos estão morrendo espiritualmente, ou já estão mortos espiritualmente, porque não conseguem mais crer que Deus tem algo especial para as suas vidas. Isso é uma verdadeira tragédia. Você não crer que Deus pode transformar tua vida, que Deus pode transformar caos, que Deus pode transformar situações complicadas que você está vivendo. Você tem que acreditar que Deus está aqui para transformar, e Deus tem advertido, e Deus tem alertas, e Deus tem te confrontado, porque Ele quer abençoar você. Essa mulher foi privilegiada, irmãos, porque Deus amava essa mulher, Deus amava essa família. Eu quero
quero dizer para você que você é privilegiado, Deus te ama, é por isso que você está aqui ouvindo essa palavra. Essa mulher era tão privilegiada, que Deus amava tanto ela, que Deus mandou 2 anjos lá na casa dela, se hospedar na casa dela e tirar ela de lá. Deus tem te amado de uma maneira tão grande, que você sempre está aqui na casa ouvindo uma palavra. E você sempre está aqui ouvindo, toda semana você vem a um culto pelo menos, para ouvir uma palavra, para trazer fé ao seu coração. São advertências, são maneiras que Deus mostra o seu amor. Ele te ama tanto que Ele deseja que você permaneça com a fé sempre inabalável, com a fé fortalecida nele. E cada culto que você vem é para fortalecer a tua fé, para que as paixões do mundo, para que as sodomas do mundo não venham ter ação, não venham ter poder para atraí-lo e levar você de volta para lá. De lá você saiu e para lá você não volta. Em nome de Jesus. Será muita tristeza ao nosso coração saber que um crente se perdeu no meio da caminhada. Volta e meia alguém está perguntando: cadê aquele crente? Não sabemos. A mulher de Ló virou um monumento da incredulidade. A mulher de Ló virou um monumento da desobediência, um monumento daquelas pessoas que não têm fé, porque ela ficou convertida numa estátua de sal. Aí está um monumento de pessoa que não tem fé, um monumento da incredulidade, um monumento da desobediência. Que você não venha ser um monumento de incredulidade. É a grande tristeza dos nossos dias, é que essa mulher está fazendo discípulos. Jesus advertiu: é porque existe toda uma grande possibilidade de muitas pessoas virarem hoje estátua de sal como essa mulher. Temos que tomar todo cuidado. Eu e você não podemos passar para a história uma lembrança de tragédia espiritual. Não, meus irmãos. Quantas pessoas que estavam entre nós e agora estão inertes, parados, sem vida, sem graça de Deus, sem a presença do Espírito Santo, viraram estátua de sal. Quantos irmãos que estão perguntando: cadê aquele irmão? Cadê aquela irmã? Cadê aquele jovem? Aqueles que cantavam, que pregavam, que eram uma bênção. Agora onde estão? Viraram o quê? Viraram uma estátua de sal. Quantos que até ocupavam púlpitos, como pastores, obreiros, mas deixaram de observar a palavra poderosa de Deus e viraram num monumento da incredulidade e uma tragédia. Lamento dizer, irmãos, que até alguns pastores que pregavam apaixonadamente, que até multidões os seguiam para ouvi-los, porque era benção ouvir eles pregar, mas se obstinaram da fé, se apostataram. E alguns que pregavam, por exemplo, sobre batismo com o Espírito Santo, hoje não pregam mais. E até alguns dizendo que o batismo com o Espírito Santo foi até para os apóstolos e não para nossos dias. Pessoas que falavam em línguas. Meu coração esses dias ficou pesado quando eu soube que um pastor assembleiano virou muçulmano. Isso é virar uma estátua de sal. Brincou com as advertências de Deus, brincou com a palavra de Deus, pregava a palavra, mas seu coração estava preso ao mundo lá fora, às coisas lá fora. Cadê aquele crente que era animado na igreja? O que aconteceu é que teve um momento da vida dessas pessoas que deixaram de olhar para Jesus, de olhar para o Calvário, olharam para os problemas, olharam para as sodomas da vida, olharam para os obstáculos e viraram numa verdadeira estátua de sal. E olhar para trás, isso é fatal. Hoje muitos têm se tornado inerte, estátua de sal, como a mulher de Ló, estão parados. Meus irmãos, eu termino dizendo que essa mulher, infelizmente, está fazendo discípulos, mas que não seja você um discípulo dessa mulher, que você seja discípulo de Jesus, que fez a advertência: lembrai-vos da mulher de Ló. Ela se preocupou somente com o hoje, somente com o temporal e não com o eterno.
Minha tristeza é que muitos no caminho para se tornar, que muitos estão andando nesse caminho e estão andando de passos largos para se tornar uma estátua de sal, porque o seu procedimento, a sua maneira de agir, a sua maneira de servir a Deus é meia fase. E vão virar estátua de sal se não acudirem a tempo à palavra do Senhor.